Bom, pessoal, vamos lá, né? Vou botar aqui no silencioso e tal. Então, pessoal, vamos começar o nosso segundo momento da aula de hoje com os comentários a respeito das respostas que vocês colocaram aí no quiz. Quiz hoje sobre seleção e arranjo, certo? Dando continuidade ao nosso estudo do pensamento quantitativo. Bom, esse assunto é um assunto bem interessante, né? Assim como o anterior, e que a gente acaba sofisticando um pouco mais das técnicas que a gente aprendeu até então. Então, na semana passada, a gente viu o princípio da soma e o princípio da adição. São duas técnicas bastante básicas, bastante simples, que podem ser combinadas e que o mais difícil, como eu havia comentado com vocês, não é nem a aplicação dos princípios, é escolher qual princípio você precisa utilizar dentro de um determinado conceito do problema que você está modelando ou a realidade que você está modelando através da técnica, certo? E vimos também que muitas vezes você pode combinar os dois princípios, né? Utilizar o princípio da multiplicação combinado com o princípio da soma, beleza? Não esqueçam de registrar a presença de vocês aí no chat, por gentileza. E vamos aqui ao nosso quiz, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, então, no nosso caso aqui, né, a primeira questão, ela dizia o seguinte: seja o seguinte problema. Uma urna contém 10 bolas de ping-pong numeradas de 1 a 10. 4 bolas são retiradas da urna em sequência e os números são gravados. Com relação a este problema, é correto afirmar. Então, a gente tem aqui 3 opções que são as opções corretas. Estou vendo aqui que a maioria assinalou essas opções. Como é uma daquelas questões em que existe mais de uma opção correta, sempre quando eu vou avaliar, ver qual foi a sua nota, né, eu costumo dar uma atenção especial para esse tipo de questão, porque vamos supor, se você assinalou 2 das corretas e uma errada, então você não vai perder a questão completa, né? Cada questão vale um ponto. Eu sempre dou alguma bonificação, algum ponto, alguma fração, certo? Nesses casos aí, beleza? Então, vamos lá. O problema é um típico problema de urna. Você tem aqui uma caixa, né, uma urna, com 10 bolas, essas bolas estão numeradas, e há a retirada de 4 bolas em sequência. Então, esses detalhes que o enunciado do problema fornece, eles são extremamente importantes para você fazer a modelagem correta, ou seja, saber qual princípio você vai empregar, se é um princípio de arranjo ou um princípio de seleção. Então, na primeira alternativa, dizia o seguinte: o número de maneiras de retirar. Como é que é, Pedro? Está errado sim. Então, veja bem, ó. É isso que eu ia comentar. O número de maneiras de retirar as bolas não se altera caso as bolas retiradas sejam repostas na urna. Ou seja, se eu retirar as 4 bolas e não repuser cada uma dessas bolas a cada vez que eu retirar, esse número de maneiras que eu tenho de retirar vai se alterar, certo? Então, existe a retirada com reposição e a retirada sem reposição. Isso foi bem explicado lá nos vídeos e também no livro texto está bem explicado isso aí, certo? Veja bem, ó. Pedro, no problema, ele está dizendo assim: ó, uma urna contém 10 bolas numeradas, 4 bolas são retiradas da urna em sequência, os números são gravados. Ele não está dizendo que as bolas serão repostas ou não, mas na alternativa, eu estou colocando, né, eu estou questionando se o número de maneiras de retirar as bolas vai sofrer alteração se eu repuser essas bolas, certo? Então, se eu não repuser, certo? Se eu repuser, vai ser diferente de se eu não repuser. Então, essa é a essência dessa alternativa. Então, veja bem, ó, o número de maneiras de retirar a bola não se altera caso as bolas retiradas sejam repostas na urna. Então, se elas forem repostas, eu vou ter um número. Se elas não forem repostas, eu tenho um outro número de maneiras. É isso que eu estou querendo saber, certo? Então, se houver reposição de bolas nas urnas, o número de maneiras de retirar das bolas, né? O número de combinações possíveis vai sofrer alteração, beleza? Por isso que ela está errada, porque eu estou dizendo aqui que não vai ser, o número de maneiras não se altera, ele se altera. Deu para entender agora? Então, por isso que ela está errada,
Beleza? Vamos lá. A segunda alternativa. Caso cada bola seja recolocada na urna antes que a próxima seja retirada, temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 maneiras diferentes de retirar. Então, veja que nesse caso aqui, nós temos uma retirada com recolocação, certo? Então, se você ler cada uma das alternativas, você vai ver que uma alternativa, se uma delas for verdadeira, a outra vai ser falsa, que era nesse caso aqui. No caso, a segunda alternativa é verdadeira, e aí ela reforça que a primeira alternativa seja falsa. Beleza? Vamos lá. O número de maneiras de retirar as bolas altera caso as bolas retiradas sejam recolocadas na urna. Eu repeti a alternativa primeira, praticamente, só que fiz uma pequena modificação. Né? Eu estou dizendo que se eu recolocar as bolas, né, na urna, o número de maneiras vão ser alteradas. Certo? Então, é como se fosse uma contradição da primeira alternativa. E aí, essa daqui está correta e a primeira alternativa continua falsa. Se a primeira alternativa fosse verdadeira, essa terceira ela seria falsa. Entendeu? Para calcular a quantidade de maneiras de retirar as bolas, caso elas não sejam repostas, podemos fazer P, né, aplicar o princípio do arranjo, né, que é o 10 é o número, o conjunto universo, né, a quantidade total de bolas, e o 4 representa o quê? O nosso subconjunto que nós vamos escolher, certo? Então, está bem correto, né? Então, de acordo com o princípio do arranjo, beleza? E detalhe, aqui eu estou colocando o seguinte, maneiras caso elas não sejam repostas, certo? Então, tem essa história de reposição das bolas, é um detalhe muito importante nesse tipo de problema, certo? Então, se houver reposição, é uma quantidade de combinações, se não houver reposição, é outra quantidade, beleza? Para calcular a quantidade de maneiras de retirar as bolas com recolocação das mesmas na urna, basta aplicar o princípio da soma. Bom, não é o princípio da soma, porque a gente viu, de acordo com os vídeos que eu pedi para você assistir, que esse tipo de problema não dá para você resolver com o princípio da soma, o princípio da multiplicação simplesmente, certo? Entendido? É um pouco mais complicado. E principalmente o princípio da soma. O princípio da multiplicação, como a gente viu aqui na segunda opção, que é a opção correta, né, é aplicável. Então, você vê aí o princípio da multiplicação. Mas o princípio da soma, nesse tipo de problema, não dá para você aplicar. Mais uma questão em que nós temos mais de uma alternativa correta, certo? Então, veja bem, aqui eu tenho uma palavra, a gente chama palavra, né, mas a gente também poderia chamar de string, certo? Então, é uma sequência de caracteres. Então, observe o seguinte problema de quantas maneiras diferentes podemos rearranjar as letras na palavra, e aí temos uma palavra com 10 símbolos, né, 10 caracteres. Observe que esses 10 caracteres, nós temos dois caracteres, o P e o F, só que eles são distribuídos em quantidades diferentes. Então, nesse caso, eu tenho 4 P's e 6 F's. Então, para me calcular a quantidade de maneiras diferentes que eu posso arranjar essas letras, então, tanto posso levar em consideração os P's como os F's. Por isso que tanto faz eu utilizar essa alternativa, a segunda alternativa, como utilizar a última alternativa. Nessa primeira alternativa, eu estou levando em consideração como subconjunto os F's, né, que são 6 F's ao todo, e nessa outra alternativa eu estou utilizando o P, que são 4, beleza? Um problema de seleção, ele envolve. Então, o que é que envolve um problema de seleção? Escolher os elementos de um conjunto dado, né, escolher os elementos de um conjunto dado, contar os elementos de um conjunto dado, contar os elementos de um conjunto dado, subconjunto de um conjunto dado, e escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Então, vejam bem, nessa questão aqui, nós temos uma situação em que existe a alternativa que ela é a mais correta de todas. Se a gente observar bem, um problema de seleção. O que é um problema de seleção? Eu tenho, em linhas gerais, eu tenho um determinado conjunto e vou selecionar um subconjunto. Certo? Então, pronto. Isso daí seria um problema de seleção.
Então, escolher os elementos de um conjunto dado seria uma alternativa correta? Mais ou menos, eu diria assim, forçando a barra, né, forçando bem muito a barra, a gente poderia dizer que ela caracteriza um problema de seleção. Contar os elementos de um conjunto dado? Não, não é contar os elementos de um conjunto dado. Um problema de seleção, a própria palavra, a própria expressão seleção já diz para vocês, não, eu preciso selecionar algo. E aí é sempre bom você lembrar que quando a gente está diante de problemas de seleção e de arranjo, né, eu tenho implicitamente já a ideia de que eu vou selecionar um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Eu tenho aqui um conjunto que eu tenho um total de elementos e eu vou pegar um subconjunto dele. A diferença entre um problema de seleção e um problema de arranjo é que em ambos eu vou fazer uma seleção, mas em um deles, essa seleção vai passar por um arranjo. Eu vou organizar essa seleção que eu vou fazer, certo? Então, essa é a essência do problema. Contar os elementos de um subconjunto de um conjunto dado, né? Também não é assim, a gente forçando um pouquinho a barra também, a gente até poderia dizer, não, aí tem um pouco, está mais ou menos certo. Mas vejam que a última opção, ela define, né, com muita precisão, um problema de seleção. É escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Pronto, morreu Maria Preá. Essa é a perfeita definição, dentre essas quatro alternativas que nós temos aqui, é a alternativa mais forte, vamos dizer assim. Beleza? Bem, um problema de arranjo envolve escolher um subconjunto e colocá-lo em uma ordem. A gente acabou de falar sobre isso, então dispensa até comentários. E todo mundo acertou, que bom. Parabéns a todos. Um arranjo é uma lista em que todo mundo acertou também, a ordem importa e todos os elementos são distintos. Pronto. É uma outra característica de um arranjo. Então, vocês observam que quando a gente está estudando esse tipo de assunto, né, muitas vezes o mais importante não é como é que você vai executar os cálculos para calcular a quantidade de maneiras diferentes que você tem de arranjar um X número de letras dado um conjunto qualquer. É simplesmente você compreender, né, como é que a coisa está estruturada, ou seja, identificar as propriedades, né, as propriedades o que é um arranjo, as propriedades do arranjo, né? Então, vejam bem, nessa alternativa aqui que todo mundo acertou, eu estou apresentando uma propriedade do que vem a ser um arranjo. E, mais ainda, eu estou dizendo também que o arranjo é uma lista. E vocês já devem ter visto, né, em outras disciplinas mais voltadas para a programação, que uma lista é uma estrutura de dados, né? No terceiro período, vocês vão ter a disciplina específica de estrutura de dados, e aí vocês vão trabalhar mais ainda com essa ideia de listas. Certo? Então, lista é uma estrutura muito importante. Compreender o seu funcionamento é essencial para todo e qualquer estudante de ciência da computação. Certo? E se eu sei que um arranjo é um tipo de lista, né, o que é que a gente pode pensar também? Que algoritmos que eu utilizo para trabalhar com listas, né, eu tranquilamente irei utilizar para trabalhar com arranjos também, porque, afinal de contas, um arranjo é um tipo de lista, beleza? Um tipo de lista que tem essa propriedade, ou seja, a ordem importa e todos os elementos são distintos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esses fatos, né? Que muitas vezes você está aqui numa disciplina como essa, de matemática discreta, que não tem nada a ver com programação e tal, com estrutura de dados, mas se você observar bem, alguns assuntos que a gente aborda aqui, ou melhor, vários assuntos que a gente aborda aqui, são os fundamentos, né, de tópicos que vocês veem em disciplinas mais específicas de programação ou mas do núcleo da ciência da computação mesmo. Apesar de que matemática discreta é do núcleo matemático, né, do curso, né, ele está muito é a base para muitas outras disciplinas do núcleo de computação. O processo de arranjo nos diz como montar determinadas cadeias. É falso. O processo de arranjo ele não diz como é que a gente monta nem o processo de arranjo nem o processo de seleção. Certo? Como montar essas cadeias, a gente vai ver num outro tópico desse nosso capítulo, que é onde a gente estuda os algoritmos que, a partir de informações que a gente pode obter vindas do princípio da soma, princípio da multiplicação, princípio da seleção, princípio do arranjo,
a gente, a partir dessas informações, nós podemos escrever algoritmos que montem determinadas cadeias, certo? Então, o princípio do arranjo, o princípio da seleção sozinhos, eles não me dizem como é que a gente monta determinadas cadeias. Mas mas ele me fornece informações que, a partir delas, eu posso desenvolver um algoritmo. Aí sim, o algoritmo é que vai montar a cadeia. Não é o princípio do arranjo, não é o princípio da seleção que monta a cadeia, certo? Mas um algoritmo que se vale, né, de informações que esses princípios dão. O número de maneiras das quais podemos escolher um subconjunto de R elementos é. Então, aqui nós temos o nosso, que é o nosso princípio do arranjo, se não me falha a memória, não, o princípio da seleção. Isso, exatamente. Então, aqui é nada mais, nada menos do que você lembrar a fórmula, certo? E essa fórmula aqui é super simples, né? Você vê que são fatoriais, então não tem muito o que se discutir aqui. Aqui era mais uma questão de você memorizar a formulazinha, né, a solução em forma fechada, e beleza. Problemas de seleções e arranjos admitem apenas uma única solução, isto é, não é possível explorar outros meios de chegar a um mesmo resultado, como, por exemplo, com um custo computacional menor. Beleza? Aí vai, o que foi isso, Moedas? Então, gente, vamos voltar aqui para o que eu estava comentando aqui na questão, certo? O que o enunciado da questão está colocando para a gente? Ah, deve ser. Boa, Pedro. Boa, boa. Deve ter sido o bichano que passou aí no teclado dele. Né? Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que a daqui de casa está dormindo aqui do lado do monitor. Depois eu mostro para vocês no intervalo. Então, gente, voltando aqui para a nossa questão, certo? Dizer que os problemas de seleção e de arranjo, né, admite apenas uma única solução é totalmente falso. Nos vídeos de pré-aula e também do semestre passado, eu abordei alguns exemplos em que você pode utilizar abordagens diferentes para resolver o mesmo problema. Teve um exemplo que eu tirei do livro que tem assim uma solução um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais computacionalmente falando, mais custosa, e uma outra solução bem mais simples, né? Mas que no final das contas você chega ao mesmo destino, certo? Então, nesse caso, o importante não é chegar ao destino, mas sim a caminhada, ou seja, o trajeto, né, o caminho que você percorre para chegar nele, certo? Então, esses problemas de contagem, como a gente está vendo aqui, eles são muito explorados dentro da pesquisa em ciência da computação, principalmente hoje, que se lida com massas de dados volumosas, né, extremamente gigantes, e você ter algoritmos eficientes e eficazes para tratar esses dados, né, contar, extrair informações dele, vai envolver muitas vezes, né, questões relacionadas a princípio de contagem, certo? Vamos adiante. Computacionalmente falando, podemos chamar de palavra a uma lista concatenada de símbolos. Aqui foi uma questão mesmo para ninguém zerar, né? Então, eu já disse anteriormente que uma palavra é a mesma coisa que uma concatenação de símbolos. Então, não necessariamente, computacionalmente falando, dizer que uma palavra sempre será uma palavra de um dicionário, de algum idioma. Não, não é isso, né? Então, por exemplo, uma cadeia binária de zeros e uns, a gente pode chamar de palavra? Pode, a partir da perspectiva computacional, tranquilamente, né? Um string de zeros e uns. Ou seja, toda e qualquer concatenação de símbolos, a partir da perspectiva computacional, pode ser chamada tranquilamente de palavras. Palavra, quer dizer. Suponha que desejamos saber quantas maneiras que existem para ordenar as letras de uma determinada palavra, sendo que nessa palavra todas as letras são diferentes. Então, veja bem, todas as letras são diferentes e eu quero saber como é que eu vou ordenar isso aqui. Temos aqui algumas alternativas. A quantidade de maneiras é dada pelo princípio da seleção. Não, não é. Porque, veja bem, aqui, quando eu uso a palavra ordenar, né, então eu já não estou mais simplesmente só selecionando. Então, algumas palavrinhas, elas acabam, digamos assim, dando pistas, né, para a solução do problema, certo? E aí eu acredito que vocês já perceberam bem, né,
que a nossa preocupação na disciplina como matemática discreta é realmente você aguçar o seu pensamento, a sua capacidade de inferência, né? De fazer uma modelagem bem bacana do problema que você tem em mãos. Tá? Então, princípio da seleção, totalmente descartado, porque eu tenho aqui alguma coisa relacionada à ordenação. A quantidade de maneiras é dada aplicando o princípio do produto. Não, o princípio do produto totalmente, né, combinado com o princípio da soma. Aqui não foge totalmente da nossa, do nosso contexto, né? Então, o princípio da ação, o princípio da seleção, a gente viu anteriormente. Aqui a gente está trabalhando com outros dois princípios, que é seleção e arranjo. A quantidade de maneiras é dada pelo fatorial do número de letras, uma vez que essa operação pode ser vista como uma função objetiva. Perfeito essa definição aí. É muito boa porque ela envolve, inclusive, a ideia de função, que é o próximo assunto que a gente vai trabalhar na semana que vem, né? Nossa aula da semana que vem, como que a gente utiliza funções para contar, né? Contando com funções, é o nosso penúltimo assunto, certo? NDA, teve alguém aqui que marcou, mas não era, beleza? Bom, gente, no geral, eu vi aqui as respostas foram boas, certo? Agora a gente já são 10h40, 10h41, virou agora 10h41. Vamos dar aquele nosso intervalinho de 10 minutos, beleza? Vou parar aqui a gravação e daqui a 10 minutos a gente volta para o nosso segundo tempo, onde eu vou apresentar as soluções daquela listinha de exercícios que eu passei para vocês e tecer alguns comentários, beleza? Então, até daqui a pouco, vou interromper aqui a gravação. Interrompida.